um pouco ansioso. Costumo brincar, se você está bem tranquilo, você não sabe o que está acontecendo. Desculpa se eu te dar uma notícia, tem uma pandemia no mundo, né? Então, a gente está meio tenso, meio preocupado, e isso deixa o nosso radar em alerta. Imagina que, enfim, um animal na selva, ou a gente, na época das cavernas, está ouvindo um barulho, você está ouvindo um rugido. O cérebro não descansa, né? Você fica ligado, preparado para fugir ou para lutar. E é assim que a gente está funcionando. Então, a gente está mais tenso, mais ligado, o cérebro, ele desliga menos, a gente relaxa menos, a qualidade do sono fica prejudicada. Quando a gente tenta entender o sonho, eu acho que complica ainda mais a nossa cabeça. Será? Nossa, primeiro que eu esqueço. Acho que a gente não precisa se cobrar. A gente pode tentar entender e desfrutar do processo. Não precisa tentar... Se eu quero entender em 5 minutos, pode ser um processo. Eu vou anotando, aí eu penso sobre, aí no dia seguinte eu trabalho um pouquinho mais. Sabe o que eu fiquei curiosa? Eu queria te perguntar, doutor. Você falou sobre o sonho como um mecanismo do cérebro para lidar com as nossas emoções e como nesse processo da pandemia a gente tende a ter uns sonhos mais complicados, porque a gente está mais tenso e tal. Fiquei pensando em alguns quadros psiquiátricos, pode ser interessante fazer com que a pessoa, não sei, por algum medicamento, deixe de sonhar, então tirar esse estágio do sono mais profundo, em que o sonho é mais comum, porque fico pensando que uma pessoa que não consiga lidar tão bem com as próprias emoções, por exemplo, num estado depressivo, para ela pode ser muito difícil em alguns momentos da vida real, lidar também com esse aspecto do subconsciente. Não, mas é o contrário, é muito interessante, né? A gente não tem nenhuma terapia que prive a pessoa de sonhar propositalmente. Mas tem um estudo muito interessante, até bem curioso, que os pesquisadores fazem o seguinte: eles mostravam imagens perturbadoras, assim, emocionalmente negativas e carregadas para as pessoas com intervalo de 12 horas. E, obviamente, na segunda vez que mostrava, a reação era maior, né? Você vê aquilo a primeira vez, você sente mal. Você vê a segunda vez, de novo, era maior a reação. Só que para um grupo, eles faziam isso de manhã e à noite. E para outro grupo fazia de manhã, fazia de noite e na manhã seguinte. E durante a noite, monitoravam lá com o eletrocefalograma quanto as pessoas estavam sonhando. E eles viam o seguinte: o grupo que mais sonhava, que tinha mais tempo de sonho mais intenso, etc., era o grupo que menos ficava incomodado com a segunda exposição da imagem negativa. Então, realmente, o sonho tem uma coisa de, talvez, desconectar a realidade da emoção. Porque é o que acontece... Fala de um problema psiquiátrico, né? O estresse pós-traumático. O sujeito sofre um assalto, toda vez que ele pensa naquele assalto, naquele lugar, depois ele tem a mesma reação com a mesma intensidade. Não é assim que acontece com a gente no dia a dia. Quando você lembra de alguma coisa ruim que aconteceu, ela vai ficando lá para trás, você vai desconectando, né, da reação. A reação vai ficando mais fraca. E isso provavelmente tem a ver com o sonho. O sonho, ele desconecta um pouco o fato objetivo da emoção. É ali como se fosse um faz de conta no sonho, né? Igual ler a história do Lobo Mau ou do João Maria, enfim, para criança, você vai desconectando as emoções, ele vai brincando ali de faz de conta e vai vivenciando aquelas emoções, deixando elas mais amenas, vamos dizer assim. Você pode descobrir essas coisas lendo as obras de Freud ou vendo Divertidamente, que explica tudo como funciona, como é que a memória vai para um plano mais profundo, né? E assim por diante. Mas os psiquiatras são hábeis na sua formação em fazer terapias ou até recomendar medicação em alguns casos. Nós recomendamos para sua noite tranquila CNN Tonight. Você vai dormir bem, tendo digerido tudo que é de ruim no mundo através de reflexões. Então, não se esqueça de que nós somos indispensáveis para sua noite de sono. Você está basicamente olhando para as pessoas e falando: sonhem comigo. Exatamente, eu ia falar para fechar a câmera nele, porque ele faz essa cara de sério. Depende da fantasia. Sonhem com a Gabriela, com a Mari, com aqui, esse lado, doutor Ami, ou sonhem com todos nós juntos, como você quiser. O sonho é livre, o sonho é livre e é inimputável. O sonho é inimputável. Você sugere que as pessoas contem pra gente no Instagram, CNN Podem Brasil contar Tonight? Com quem você sonhou essa noite e como. Quem estava vestido, não vestido, né? O pesadelo que você teve, o sonho. Mande para nós, mande a sua impressão. Pedido vetado, o pessoal tá dizendo aqui, né? No meu ponto aqui. Porque o Karnal, ele faz uma cara de sério, né? Quando ele vai falar aqui. E eu tava aqui assim, ó. Aí, do nada, ele fala: assistam o CNN Tonight. Porque você é contra que as pessoas assistam? Não, jamais. Você já sonhou comigo, Mari Palma?
E você, Karnal, já sonhou com a gente? Na véspera da nossa estreia, eu confesso que eu sonhei que eu me atrasava. Eu tenho um sonho de superego germânico. Eu sempre sonho que eu estou atrasado, que eu me esqueci, que eu estou correndo. É um pouquinho corra, Lola, corra, né? Eu estou sempre correndo para achar... Eu sonho muito que eu estou atrasado, coisa que não acontece, mas eu sonho muito que eu estou atrasado. Olha, eu vou usar a frase. Freud explica. Bom, gente, vamos continuar aqui na nossa discussão, porque olha só, num outro trecho da entrevista que a gente fez com o professor de filosofia e psicanálise, o Gilson Iannini, ele que está coordenando aquele projeto Sonhos Confinados que a gente mostrou aqui no começo do programa, ele explica também que as pessoas estão com sonhos mais detalhados, com muito mais riqueza de detalhe. Vamos ver. Uma coisa que tem aparecido muito claramente também é que os sonhos estão mais vívidos, mais detalhados. As pessoas não apenas relatam que sonham mais, mas que lembram mais dos sonhos. Isso pode ter a ver com uma série de coisas, mas isso tem principalmente a ver com o fato de que esse contexto todo que a gente está vivendo, essa crise política, social, sanitária, ela, vamos dizer assim, exige um trabalho psíquico muito maior. É como se a gente tivesse que tratar dados para os quais a gente não tem um software, vamos dizer assim. A gente não dispõe, então, dos esquemas mentais, das narrativas ou de formas simbólicas que permitam dar conta do que está acontecendo. Então, os sonhos são uma ferramenta extremamente interessante para elaborar isso. Porque no sonho a gente testa uma série de cenários, a gente combina coisas que a nossa vida de vigília, comandada pela consciência, não se permite combinar. Doutor, me chamou muito a atenção quando ele fala isso, de que exige muito mais da nossa cabeça nesse momento. Essa pesquisa que você falou pra gente é uma pesquisa que mostrou para as pessoas algumas imagens um pouco difíceis de serem vistas. Hoje, essas imagens estão em todo lugar, né? Então é quase como se essa pesquisa estivesse no nosso dia a dia acontecendo. E a gente precisa de um trabalho muito maior mental para digerir tudo isso. O sonho é cada vez mais necessário, se a gente pensar assim, né? Para a gente conseguir digerir essa emoção toda. Porque a gente está num excesso de emoções negativas, vamos dizer assim. Só que um outro fator que essa pesquisa, enfim, mostra, né? É que quando você pede para as pessoas falar sobre os sonhos e você leva a atenção das pessoas sobre os seus próprios sonhos, eles se tornam mais vívidos, a pessoa lembra mais. O que a Gabriela faz, né, de anotar o sonho, é uma prática antiga até que se fazia, de as pessoas valorizarem isso. Então, se você acordar, você pode fazer o teste. Você, na hora que for dormir, fala assim, não, desta vez, eu vou prestar atenção no que eu vou sonhar e amanhã de manhã eu vou escrever. Quando você acordar, você não se mexe. Acorda e faz aquela força para lembrar, e às vezes vem um fiozinho, vem uma lembrança, e aí dali você vai puxando e consegue lembrar. E conforme você faz mais esse exercício, mais você vai lembrar dos sonhos, né? Então, enfim, e acaba sendo o que a gente estava falando, né? Mas se a gente tenta explicar, é difícil, fica mais confuso, etc. O sonho, na maioria das vezes, não é para ser explicado, porque ele não é uma bula de remédio, ele não é um livro-texto, ele traz símbolos e a gente vai interpretar. E aí você pode interpretar com a chave do Freud, você pode interpretar com a chave religiosa. É uma desculpa para você falar de algumas coisas, né? Você pode falar de medo, você pode falar de apocalipse, você pode falar da família, você pode falar de um monte de coisa. Aquilo está surgindo na sua cabeça e você aproveita que está lembrando do sonho para você discutir o seu medo, discutir a sua preocupação, enfim. São ganchos, né, para a gente falar de coisas. Estabelecer uma conversa com o nosso subconsciente. Sabe que eu fiquei pensando nisso? Porque a gente ouviu muito a importância do sonho para elaborar os sentimentos. E aí eu estava aqui refletindo sobre a nossa sociedade que cobra cada vez mais produtividade. Você está ligado o tempo inteiro, não pode desligar, tem que trabalhar, sempre ser produtivo. E a gente tende a menosprezar a importância do sono, né? Então, se o sonho é importante para a gente elaborar a nossa vivência prática, dormir é fundamental. Fundamental, não? Eu lembro de uma vez atendendo uma pessoa que ela dizia assim, mas estava vestibulanda.
Vestibular, tá muito estressado. Eu falei, então, tá bom. Vai ter que fazer isso, fazer aquilo e tal. Tem que fazer atividade física. Não, mas fazer atividade física é ruim, porque na hora que eu tô fazendo atividade física, eu poderia estar estudando. E é a mesma ideia. Na hora que eu vou dormir, eu poderia estar trabalhando e produzindo. E aí você tem que explicar o seguinte, não, mas se você não fizer isso, aí que você não vai estudar nada, aí que você não vai produzir nada, porque o seu cérebro não vai dar conta. A sua vida emocional não vai dar conta, né? Então, a gente usa um termo técnico que é vai pro quiabo. Atrapalha tudo. Você começa a ficar doente se você não faz isso. Então, hoje em dia, a falta de sono, o tempo encurtado de sono é um problema real. É tipo sedentarismo. Isso está fazendo as pessoas adoecerem, engordarem, infartarem, porque a gente fica procrastinando o dormir e a gente vai encurtando a nossa hora de sono, o nosso tempo de sono, e uma hora a conta chega, né? O preço emocional disso é alto. A gente vai, inclusive, dar dicas ao longo do programa aqui de como dormir melhor, o que fazer nesse contexto tão complicado que a gente está agora, o que fazer no seu dia a dia ali para conseguir descansar a cabeça na hora de dormir. Porque, por exemplo, no meu caso, o sono é prioridade. Dormir, para mim, é muito mais importante do que... Porque eu me sinto muito mais produtiva no dia seguinte. Uma coisa sobre o sonho que eu acho muito curiosa é que como o sonho, às vezes, afeta a nossa realidade. Porque se você sonha com o seu amigo brigando com você, você pode acordar muito bravo com aquele seu amigo e você nem lembra por quê. Pior é se você acordar bravo com o seu marido que tá dormindo ali do lado, né? Ou com a sua esposa. Acontece isso também. Acontece. Aí a pessoa vem... Não tô dizendo que já aconteceu comigo, eu sou uma pessoa super controlada. Acontece no sentido da pessoa vem dar um bom dia cheio de amor e você fala, o que tem de bom? Imagina, o que você me fez? Então a gente mistura um pouco do sonho com a realidade, né, Karnal? Eu fiquei surpreso quando coloquei no Google Trends para saber, afinal, o que as pessoas estão procurando associados à palavra sonho. Eu esperava muitas coisas. A primeira palavra que apareceu foi surpreendente, goiabada. Google Trends associado à palavra sonho, goiabada. A segunda palavra foi sonho americano. E a terceira, Nabucodonosor II, o sonho de Daniel, uma questão bíblica. Mas goiabada é a grande tendência do momento. Bom, gente, eu queria fazer uma pergunta para você que está aí com a gente agora. Você já teve alguma premonição num sonho? A gente também vai falar sobre isso. O professor e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Siddhartha Ribeiro, ele explicou cientificamente como funciona essa relação do sonho com a adivinhação. Olha só. Desde a antiguidade que existem classificações de sonhos. Então, os antigos acreditavam que os sonhos podiam ser relativos ao futuro, relativos ao passado, relativos a alguma coisa do momento presente. Vamos supor, se é relativo ao futuro, pode ser uma metáfora do futuro, mas pode ser também uma descrição exata do que vai acontecer. Por isso que eles eram tidos como oráculos. Essa ideia do oráculo probabilístico é uma proposta de um mecanismo neural, um mecanismo biológico, para tentar explicar o fenômeno do oráculo. O oráculo é um fato da história humana. Os sonhos foram muito importantes ao longo da evolução da espécie humana em particular, mas é uma coisa em geral para os mamíferos. E na história humana, que são só 5.000 anos, né, o tempo do registro escrito, os sonhos têm uma importância central. Não tem não tem nenhum texto antigo, nem da Suméria, nem da Babilônia, nem do Egito. Onde você procurar na Índia, na China, em todos os lugares, os sonhos são centrais. Na Bíblia, muito importante. Os sonhos são centrais, sem sombra de dúvida. Os sonhos são históricos, sonhos que profetizam fim de império. Mas vamos lembrar, gente, todo império termina. Sonhar com o fim do império não é muito difícil. Eu vou sonhar que há um atentado no Oriente Médio. Eu vou sonhar que este mês teremos um escândalo em Brasília. Então, como diz Freud, os signos estão aí. Mas quem dá sentido aos signos é a pessoa que os interpreta. Não há futuro. Não existe nada que não tenha ocorrido ainda. Então, o futuro não existe. Se eu quero achar que ele é uma coincidência com o meu sonho, é um delírio que eu posso me dar esse direito. É poético, como, por exemplo, o primeiro sonho de Sor Juana Inés de la Cruz, um poema que eu adoro, da maior poeta mexicana do século XVI. Mas é um delírio meu, não é uma profecia, porque não existe o futuro ainda. Você pode falar poeticamente da premonição do sonho. Evite acreditar muito na função profética do sonho ou marque uma hora com o nosso convidado. Tem um negócio que o sonho às vezes engana, que ele parece profético mesmo, que é aquilo que a gente estava falando. No sonho, a racionalidade, a lógica, ela diminui, né? E até você consegue ver isso no cérebro. A área pré-frontal, que é a área que mais ligada à racionalidade, ela fica menos ativa no sonho e as áreas emocionais e da memória ficam mais ativas. Muito bem.
O que é uma previsão? Uma previsão racional, não uma profecia mística. É você ver, sei lá, ver o peão rodando, o peão indo para o canto da mesa, você prevê que ele vai cair. Porque você está juntando o que você sabe do caminho que ele está fazendo, da força da gravidade, da beirada da mesa, você já viu outras coisas antes, cair, etc. Então, você prevê que ele vai cair. Às vezes, o sonho faz isso. Você está lá, você está brigando com a sua mulher, mas você não está levando isso muito em conta. Você está... ela está chegando tarde, você está chegando tarde, vocês não estão comendo direito, você foi demitido, sei lá. Pequenos ou grandes elementos da sua vida que você não conecta racionalmente, às vezes no sonho, quando a racionalidade e o julgamento baixa, você conecta aquilo e aí você fala assim, ai, eu estou sendo traído, ou eu vou ser demitido, etc. E aí acontece, eu previ no sonho. Foi um sonho profético. Não, no sonho você só conseguiu juntar todos os elementos que estavam dados, que você acordado não tinha coragem de fazer ou não tinha, enfim, a liberdade de fazer. É porque sonhar que está sendo traído não é profecia, não? É simples análise estatística. Mas a grande questão, você toca muito bem, acho que na questão da intuição, a intuição é quando eu não tendo dados racionais, completo essas lacunas com desejos e probabilidades. Isso se chama intuição. Ou seja, eu não tenho dados racionais para completar o salto de A para B. Então, eu completo com possibilidades. Quando elas acontecem, eu digo como Hamlet, minha alma profética, como Hamlet diz. Mas o Hamlet desconfiava do tio, desconfiava da mãe, desconfiava da morte do pai. Então, não é uma alma profética, é uma mistura de pulsão de morte com desejo. Então, isso é intuição. Então, sonhem muito, interpretem muito o sonho, mas não confiem que sonho seja uma antecipação do futuro. Sabe, eu achei interessante as palavras coragem e os mecanismos sensores. Então, o legal de você trabalhar na interpretação do sonho é que, ao sonhar, você pode estar se dizendo coisas que você não tem coragem de dizer quando você está acordado. É isso Daí mesmo. a importância de olhar para o sonho. Você está muito misteriosa hoje. Eu sou. Quando ela coloca rosa, ela fica misteriosa. De vermelho, ela fica cortante. O humor da Gabriela é cromático. Doutor, eu queria perguntar agora um pouco o contrário. Você disse um pouco sobre o nosso cérebro. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente, por exemplo, viu esse peão aqui e não deu muita atenção para ele. Ele pode aparecer no nosso sonho e a gente falar, meu Deus, de onde eu tirei isso? Tudo que a gente, de certa maneira, absorve no nosso dia a dia, visualmente, no nosso cérebro, é material para o nosso sonho? Não, sem dúvida, porque a gente... o que é prestar atenção em alguma coisa? A gente acha que prestar atenção é você se focar, né, na caneca. Na verdade, prestar atenção é você levantar barreiras para todo o resto. Então, se eu estou focando na Mari, eu tenho que não focar em nas câmeras, nas luzes, etc. Se eu quero pensar no texto, eu não posso pensar na vizinha, não posso pensar no Uber, não posso pensar em outras coisas. Quando a gente sonha, a gente tira todas essas barreiras, né? Então, aquilo que o seu cérebro viu, mas você estava ali com uma barreira para não prestar atenção e não se concentrar naquilo, pode surgir no sonho. E aí também é outra coisa que dá essa impressão de ser profético, porque você vai juntando coisas que conscientemente você não junta, porque você não deu muita atenção. Você passou batido. É aquela coisa, a gente vive no automático. Quem nunca chegou em casa depois do trabalho, né, foi dirigindo, então foi na condução, chegou em casa e falou, nossa, já chegou. Parece que eu não estava nem prestando atenção, parece que passou assim, eu estava no automático. Exatamente. Só que nesse automático, você foi vendo um monte de coisa, foi ouvindo um monte de coisa, foi percebendo um monte de coisa que não foi trazendo para o consciente. Tudo isso pode aparecer no sonho e você vai reconhecendo padrões e vai tendo intuições a partir daquilo que você juntou.